Bom, gente, aqui é o Leão, bem-vindos a mais um vídeo, né? Esse aqui é uma resenha, review do Homem-Aranha Saga do Clone, né? O volume 1, né? Que é uma coisa que eu queria fazer, né? Porque, né? Vamos ser francos, né? É uma coleção que eu tô colecionando, porque eu nunca li completa ela, só li picado. E, bom, obviamente, como ela tá saindo mais recentemente, é bom fazer um pouquinho, mostrar um pouquinho dela, né? Que é simplesmente um dos momentos mais emblemáticos na história do Homem-Aranha, né? Que é a saga do clone, da década de 90, que, sinceramente, eu tô gostando. Em comparação com o que a gente tem hoje em dia do personagem, isso aqui é luxo, cara. É muito mais respeitoso e é um momento muito importante pro personagem, porque isso aqui ainda é Homem-Aranha, né? Você tem, na sua essência, na história, realmente sendo respeitadas, coisa que hoje em dia faz falta. E é interessante porque você tem muitos projetos de apoio que são importantes, sendo bem representados, com os problemas, tendo consequências, como a Tia May, aqui sendo aparecendo, que é importante porque é aqui que começa um rolê que é uma coisa que é a base, que é um momento de inspiração, por exemplo, a morte da Tia May no jogo do Marvel Spider-Man 2018. É aqui que começa a situação que ela ia estar. E é interessante porque você tem o próprio, né, Ben Reilly sendo construído nessa fase. E é claro, né, tem vários autores que passaram pelo personagem, né, que nesse momento, né, que o volume 1, né, ele reúne a Web of Spider-Man de 1985 e 117 de Amazing Spider-Man de 1963, 308 de 94 de Spider-Man 1990, né, 51 e Espetacular Spider-Man de 1986 e 217, além de um prólogo arrebatador e extras incríveis. Os extras realmente aqui. É importante falar, galera, porque tem realmente esses extras aqui, essas informações que vem aqui na história, que tem aqui falando dos autores que trabalharam, né, um pouco da história deles. Os extras são isso aqui, um pouco dessa história. Esse é o Coronel Jameson, né, o filho do JJ, tendo informação dele. Aqui as capas das edições, aqui que também é legal, né. Confesso que esse vilão eu não conhecia, do Homem-Aranha. É um vilão bem classe D, né, mas eu achei interessante. Aqui é o Ractus, gosto muito do Ractus e ouso dizer, em Marvel Spider-Man 2 ele fez falta. Eu sempre falei, vai adaptar a última classe de Kraven, tem que ter Ractus, não teve, deu BO. Eu sei que o Lagarto meio que fez isso, mas o Ractus é outra coisa, né? O terror que o meio Crocodilo faz no universo do Batman é o que o Ractus faz no Homem-Aranha. Aqui você tem um pouco do Carnificina, né? O Cassidy, que também é um personagem legal. O Camaleão, que tá numa situação bem deplorável, né? E essa arte aqui é muito legal. Aí você tem um pouquinho daqui dos esboços aqui da história, dos personagens, da história aí, um pouco da informação. E é claro também que é importante a gente dizer, porque tem muita gente que não vai entender talvez a princípio, porque o Homem-Aranha estava extremamente agressivo aqui. Talvez até mais agressivo do que ele estaria, por exemplo, com o Symbionte, né? E não é bem isso, né? É que o Homem-Aranha, nesse momento, ele acabou de passar por um dos momentos mais traumáticos da vida dele, que é de extrema importância. Que é aquele momento que teve a volta dos pais dele, que deu todo um BO. E isso daí é uma coisa que mexe com a psique do Peter de tamanha forma que mostra o lado dele mais obsessivo. Eu sempre falo, o Homem-Aranha ele é uma mescla entre o Super-Homem e o Batman. Ele é tão obsessivo, ou até mais em alguns casos, do que o próprio Batman. Então não é tão simples, qualquer um pode ser o Homem-Aranha. Não, não é assim tão simples. O Peter é o Homem-Aranha, entende isso? É uma coisa meio que uma psique do personagem. E é interessante porque o Peter tá casado com a Mary Jane, e o estado atual dele tá afetando também a Mary Jane. Então não é só essa situação. E aí isso é gravado com a situação que a Tia May entra nessa história. Então isso piora a situação ainda mais. Você tem a volta do Ben Reilly, né, começando ali. O Peter indo visitar, por exemplo, a Tia May no hospital e ele não conseguindo meio que ficar lá muito tempo. Você tem toda uma situação do personagem. E tem, óbvio, vários autores que trabalharam com o personagem nessa história. Né? É muito culpa também do editorial que a Marvel tava nessa época. E o que é interessante nessa história, nessa edição aqui também, né? Onde ela vai se passar uma parte dela, que é em Ravencroft, que é basicamente o asilo Arkham do Homem-Aranha, né? E o estado que o Homem-Aranha tá nesse momento é bem interessante porque ele vai ter que enfrentar uns BOs ali. Tem até um momento que é interessante para mostrar que como o Homem-Aranha tá meio surtado nessa história,
porque ele vê o Carnificina e ele fica feliz porque ele é alguém que ele não pode se soltar. Lembrando que o Carnificina é alguém que o Homem-Aranha ele tem que se unir ao Venom para conseguir fazer alguma coisa. É uma história, é uma coisa meio que o Homem-Aranha considera uma luta de risco toda vez que ele enfrenta o Carnificina. E ele ficar feliz por ver o Carnificina não é um bom sinal. Enquanto a partida tem o Ben Reilly, né, sendo um espelho do que o Homem-Aranha era antes da morte da Gwen, que o herói sempre vence no final e tudo mais. Então é bem interessante esse paralelo entre os aranhas, né? Entre o Aranha Escarlate e o Homem-Aranha, né? E é interessante o que eu devo falar aqui, né? Vamos assim dizer, né? Os roteiristas e artistas aí que trabalharam nessa edição, né? Que é o Terry Cavagni, o Joey Cavalieri, tô falando tudo errado, mas perdoa, né? O J.M. Demetrius, que é um grande escritor que já fez muitas coisas com o Homem-Aranha, por exemplo, a última caça de Kraven dele. O Howard Machen, o Tom DeFalque, outro gigante no Homem-Aranha. Fez muita coisa no Homem-Aranha, também muita coisa a gente deve a ele. O Mike Ledlecki e o Todd DeZago. E aí nós temos os desenhos também, né? O Alex Savorni, Don Howard, Fred Fredericks, Steven Burtley, Mark Bagley, clássico no Homem-Aranha, gigante também. Tom Tlane e o Sal Buscema, outro gigante na indústria, né? Então, né, são pessoas realmente que, e tem vários aqui, né, que trabalharam aqui nessa edição, né, na história do Homem-Aranha, ali nessa história. E uma coisa que pode incomodar muita gente também, às vezes, pode ser, é porque você tem que lembrar como era o editorial da Marvel naquela época, que eu tava falando, acho que agora há pouco. O editorial da Marvel nessa época não era dos melhores, era tipo assim, era mais fácil o Homem-Aranha ter um crossover com o Batman e o Super-Homem, com o Drácula, do que com os X-Men, por exemplo. Pra vocês verem como que tava diferente o editorial da Marvel daquela época, ele era bem ruim, vamos assim dizer, né? E nós temos basicamente aqui, o que eu te falei, o Homem-Aranha mais surtado aqui, mas é uma história bem legal. Eu curti, né? E também o símbolo aqui do Homem-Aranha e do Aranha Escarlate também é legal. E nós temos realmente o desenvolvimento do Ben Reilly. O grande foco do desenvolvimento aqui é o Peter se recuperar, a Mary Jane num papel de esposa, realmente uma situação que ela tem que se recuperar para conseguir ajudar o marido a se recuperar, que é muito legal, um porto seguro pro Homem-Aranha, pro Peter. A tia Ana sendo meio que o que a tia May é pro Peter, mas a tia May tá numa situação que o Peter tá mais quebrado ainda. E você simplesmente tem uma situação que o Homem-Aranha tá numa situação bem difícil. E o Ben Reilly começando a ser desenvolvido para se tornar aquilo que ele deveria ser, né? Que é uma coisa bem legal. E simplesmente é uma história que, para quem não conhece o Homem-Aranha, talvez seja uma boa começar por aqui, porque é uma coisa que ele introduz bem o Homem-Aranha, a situação que o Homem-Aranha tá, como que ele vai estar, ele vai te explicando a situação que você tem que estar, e também você vai conhecer o Ben Reilly e ver como que é o espelhamento do Ben Reilly com o Peter Parker nesse momento, né? E eu acho que é isso aqui, pelo menos nessa primeira edição, galera. Vocês estão acompanhando a saga do clone? Não estão? Pra mim eu tô curtindo, né? Tô realmente curtindo e quero fazer outros reviews também dessas outras próximas edições. Então a gente se vê no próximo vídeo nesses mesmos canais, né? Vamos dizer. Na verdade isso aqui vai só pro canal do Homem-Aranha, né? Então... Mas vocês entenderam. Então, né? Basicamente a edição é essa aqui mesmo, né? Que a Panini tá fazendo. Eu acho legal que ele vai mudando também até o loginho aqui de uma edição pra outra. E aqui é interessante porque é o Homem-Aranha contra o Peter Parker aqui na capa, que eu acho uma capa legal, que é o Peter, né? O Peter, o Homem-Aranha original aqui, e o Ben Reilly, o clone aqui na situação aqui sendo mostrado. Mas, né? Acho que o vídeo vai ficando por aqui, eu já até me estendi, a gente se vê no próximo vídeo então. Só não esquecem o like, né? Se são novos, sejam muito bem-vindos, se inscrevam, mas a gente se vê, é legal que eu falo isso no final, né? Mas vamos... pra próxima, terminando o vídeo agora, que eu acho que até me estendi.